Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, bom dia. Mais um fim de semana chegando. É muito bom saber que temos a sua companhia, viu? Olha só, no programa de hoje a gente vai falar sobre o Setembro Lilás, mês de conscientização sobre o Alzheimer. A gente vai conversar com um especialista para entender esta doença, que é a principal causa de demência no mundo. E costuma, então, ter uma boa noite de sono? Não? O especialista vai dar dicas para dormir bem no quadro Saúde em Dia. Então, fica comigo que o Saúde Você está apenas começando. Então, o convite já está feito, viu? Continue nesse sábado com a gente até o final da edição de hoje, que a gente tem muitas dicas para trazer qualidade de vida para você e para a sua família também. E a gente começa a edição de hoje falando que neste mês de setembro é comemorado o mês de conscientização mundial contra o Alzheimer. Em todo o mundo, o número chega a 50 milhões de pessoas com a doença. Mas quais os sintomas e sinais e as formas de tratamento? O médico neurologista Rafael Gonçalves vai nos ajudar a entender esta doença. Confira. Estamos no mês de setembro e no mundo inteiro é debatido o Alzheimer. E é esse o tema do bate-papo de hoje com o especialista aqui no programa Saúde Você. A gente veio conversar aqui no Hospital Metropolitano, que fica em Santa Rita, com o neurologista Rafael Gonçalves. Muito obrigada pela tua participação, doutor Rafael. É um assunto que está sempre em pauta, porque tem surgido mais casos. É a sensação que dá quando a gente conversa com pessoas que têm mais idosos na família, né? Meu avô, minha avó está com início de Alzheimer. De fato, o que é que tem acontecido para que esse problema esteja tão aparente nos dias de hoje? Sim, hoje as demências, de modo geral, né? É sempre bom lembrar que as demências são um grupo de doenças na qual o Alzheimer é o tipo mais comum. Então, a cada dia mais frequente a prevalência do Alzheimer na população geral, de modo geral, porque a gente sabe que a população está envelhecendo. A gente tem uma expectativa de vida atualmente maior do que no passado, então, consequentemente, vão surgir doenças de pessoas mais idosas, como o Alzheimer. E também a gente tem uma capacidade cada vez maior de fazer o diagnóstico, como dando acesso à população, de modo geral, a serviços de saúde, a consultas com especialistas, a fazer mais exames complementares. Então, isso aí também aumenta a nossa taxa de diagnóstico, que é um ponto positivo para a gente começar a encarar a doença de forma mais correta, né? Fazer um tratamento, né, bem mais específico, né? E com que o Alzheimer se confunde mais? Existem várias situações que a gente pode confundir com Alzheimer. Então, um dos grandes objetivos que a gente busca no consultório, na avaliação de um paciente com queixa de memória ou queixa cognitiva, seria diferenciar o Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa progressiva, que não existe uma piora muito objetiva, não existe uma melhora muito objetiva com o tratamento. E, porém, a gente pode também diferenciar essa condição mais grave de doenças ou condições que possam mimetizar os sintomas do Alzheimer, como, por exemplo, os transtornos de humor, ansiedade, depressão, algumas deficiências de vitaminas podem causar também perda de memória. Então, a gente deve separar causas reversíveis para que a gente possa tratar de causas irreversíveis como Alzheimer, o que não quer dizer que a gente não tenha nada para fazer. A gente tem sim, a gente tem como frear o piorar da doença, e a gente sabe que atualmente também tem chegado novas medicações para combater essa doença que é tão triste e tão grave, né? Já é sabido então que o Alzheimer está mais associado à população idosa, mas pode acometer pessoas mais jovens? Sim, o Alzheimer ele é mais frequente em pessoas acima dos 65 anos, e após os 65 anos, à medida que a pessoa vai envelhecendo cada vez mais, o Alzheimer se torna cada vez mais frequente também. Mas isso não quer dizer que seja impossível de pessoas mais jovens, menores mais novas que 65 anos, não quer dizer que elas não possam ter Alzheimer. É possível sim ter tanto Alzheimer quanto outros tipos de doença, de demência, em pessoas com menos de 65 anos. É mais raro, mas a gente vê sim, existe sim. A gente está falando de perda de memória associada ao Alzheimer.
mas tem algum outro sinal, algum outro sintoma que faça com que a gente desperte e procure um especialista para acompanhar melhor esse paciente? Sim, então por definição, as demências, ou mais especificamente o Alzheimer, a gente define como uma perda da cognição que vai causar algum impacto na funcionalidade daquele indivíduo. Então a cognição não abrange somente a memória, a gente sabe que existe memória, tem também linguagem, comportamento, funções executivas, que é a capacidade daquele indivíduo fazer tarefas que incluam mais de uma etapa, de coordenar aquela atividade que ele vai fazer, atenção. Então todos esses domínios de cognição, pelo menos 2 domínios vão estar acometidos. Então não é só memória, a gente associa muito o Alzheimer com memória, mas a memória é mais um domínio de cognição que vai estar acometido na doença de Alzheimer. E aí com certeza vai causar problemas sociais, problemas no trabalho, em casa, causa um estresse muito grande. Como é que faz para gerir tudo isso? E claro, o paciente que antes fazia algumas atividades hoje já não pode mais, como é que a família pode ajudá-lo a se conscientizar que agora vai ter que ter uma adaptação na vida dele? Sim, é muito importante também, não só a gente olhar para o paciente é importante, mas a gente deve também ter uma visão mais ampla e incluir no plano de tratamento daquele paciente os cuidadores, aquela rede de apoio do paciente, seja esposo ou a esposa, a família, filhos. Então é importante que a gente oriente essas pessoas que estão convivendo com alguém que tem Alzheimer a lidar da melhor forma. Como que a gente consegue ajudar da melhor forma? Desde o jeito de falar com o paciente, ter um pouco mais de paciência, falar mais devagar, usar frases mais curtas, ser mais claro, mais objetivo, ter paciência de ouvir, até desde também quando houver alguma condição de comportamento, tentar não combater aquele paciente, não bater de frente com ele, evitando conflitos. Então é importante que se dê todo esse tipo de orientação, além de, claro, o acompanhamento todo com medicações, exames que devam ser feitos de acordo com cada necessidade de cada paciente. Dicas valiosas aí do nosso especialista, né? E claro, como qualquer outra doença, quando o diagnóstico é feito de forma precoce, melhora a qualidade de vida do paciente e também o tratamento, né, o acompanhamento junto com a família, porque fica desde o início, né, recebendo todas as orientações, então vai dando mais autonomia a ele, mais possibilidade de socializar no trabalho, com os colegas, enfim, é um trabalho em conjunto, como a gente viu. Tem que ter paciência de ambas as partes, algo que não é muito fácil, mas o tratamento precoce faz toda a diferença, seja medicamentoso, juntamente com as terapias e também o tratamento familiar, né? Porque tem que fazer, de fato, essa adaptação com toda a família para poder viver, né, em harmonia com esse paciente que agora vai ter uma nova vida diante da doença. E a gente vai fazer agora um breve intervalo, a gente volta já já. Tem muita dica boa para chegar ainda, viu? Então não sai daí. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.